Nosso plano era ir de Trizônia direto a Itacá, mas como sempre tivemos que mudar, pois vivemos de acordo com os ventos e não o contrário. Quando aprendemos a respeitar isso, tudo se torna mais fácil. Essa é a nossa vida, nada sai como planejado. Eu, na verdade, sofria muito antes com isso. Eu ficava super, sei lá, criava expectativa nos lugares e aí mudava a rota e aí não dava certo. E hoje em dia eu já nem ligo mais, porque quando sai como planejado que me assusta, entendeu? Porque hoje em dia nunca sai como a gente planeja, então eu já não ligo mais. Eu aprendi a não criar expectativas e nem ficar triste ou frustrada por alguma coisa. Esse também é um dos motivos que a gente não foi para Santorini e nem para uma ilha que eu queria ir, que era Zakynthos. Por conta do vento e por conta de tempo e por conta de N fatores, eu falei, tudo bem, Beto. Após passarmos a ponte de Patras, tivemos mais alguns minutos de alegria até que o vento morreu totalmente. Então resolvemos parar no meio do caminho em um porto em que havíamos estudado anteriormente. Lugar bem crazy, né, Google? Tipo um Veneza, um mangue, aí tem aqui tipo uma balsa, sei lá o que é isso. Estamos entendendo nada. Só sabemos que não teve vento e a gente teve que mudar o rumo. Ai, que delícia! After the good sailing that we had, our neighbors say hi. Hi. It smells wonderful. Yeah, it's cauliflower. Yeah, risotto. Bom, vamos partir de Mesolonde. Nossos vizinhos vão ficar, eles estão com um probleminha no motor. A gente até tentou ajudar, mas eles vão pesquisar um mecânico por aqui. A cidade tem bastante coisa. E hoje provavelmente vai ter mais vento, porque ontem, né, morreu no meio do caminho. Então tomara que a gente consiga chegar até nosso destino. Vai, ela! Bye! Bom, agora é o momento mais tenso, que a gente conseguir sair daqui da Bahia onde a gente tá, que a gente tem que passar naquele canal que eu falei que parece Veneza, que é raso e o vento tá batendo de lado. Nós estamos com mais ou menos 30 nós de vento. Bom, agora tá batendo 33, 34. Mas Betinha tá segura ali no leme, também tô tranquila, não tem muita onda, o que ajuda. E é só essa parte do canal aí, vai passar rapidinho. Bom, saímos do canal, agora o Beto tá só arrumando aí o ângulo pra gente subir as velas. Chegar a bater tipo 8 de velocidade com o motor, porque as ondas estão ajudando, estão vindo atrás de popa. E acho que vai dar bom. 30 nós, gente! O mar aqui, o Mediterrâneo, ele tem umas ondas muito curtas e altas. E acaba que o barco fica igual um jombô. E aqui perto, embora pareça que a gente está longe da margem, tem um lugar raso aqui. Mas a corrente está jogando a gente para lá, então a gente está tentando o máximo possível ficar longe dela. Não estamos arrastando nada, mas sempre é tenso, né? Colocamos a genoa, né, tentar um ângulo aqui com ela. E estamos a 9 de velocidade com o motor. E agora a gente vai tirar o motor para ver como é que nós vamos ficar com a onda e com a vela e com tudo mais. Estamos velejando aqui, 7 nós, chegou a bater 10 aí. Bom, eu e Betinho agora conversando, né, do
do baixio que tinha ali, o vento que tava mais forte por ali também. E aí a gente sempre, tipo, a gente fica na dúvida, sabe, se a gente mostra muito a velejada ou não, porque em si o velejar não é tão difícil, né, Beto? Eu acho que a parte mais difícil mesmo é os acontecimentos que não estão previstos, tipo, tomar as decisões, exatamente. Eu acho que essa tomar a decisão que é muito difícil de expor isso, porque é uma coisa que tá na tua cabeça, né? Então, na hora não dá pra filmar, igual o Beto tava lá pensando, eu falei, quer saber, eu vou descer, vou dar o tempo dele. Eu acho que essa é a parte mais difícil de velejar, é tomar a decisão pra situação. Antecipar os elementos, como o nosso querido guru fala. É muito engraçado que toda vez que o Beto senta pra dar uma relaxada, aumenta a velocidade, aí vem uma rajada. Agora a gente chegou a 9 de velocidade. O vento quer te ver trabalhar, lindo, quer te ver de pé ali, preocupado, olhando toda hora. Toda montanha é um dilema. Dá pra ver, ó. Nós vamos agora fazer a curva, né, da montanha e entrar. Talvez a gente fique um pouco mais abrigado de onda, mas sempre fica um vento mais jojo. Agora deu uma aumentada, foi para uns 30 e pouco de vento. As ondas também ficaram um pouco mais... Motor ligadinho, só por precaução. Beto com a Genoa na mão, eu pronta aqui, já dei até uma caçadinha, sempre esperando o pior. Vamos deixar ela no segundo risco. Tá. O problema da montanha é isso, são várias rajadas e às vezes o vento não vem só de um lugar, então... But I've been too caught up to see it, baby. We can have it all. Bom, passamos pelas montanhas, passamos por 1000 rajadas e aí começa a ginástica, ó. Todo mundo começa a arrancar roupa, porque... Ai... Como explicar, não, Beto? Porque, tipo, você prepara o barco, aí vem uma rajada de 30, vem uma rajada de 20, sendo que tá 10 nós, e aí volta de novo 30, daí fica um tempão sem vir rajada, aí você abre tudo de novo, aí vem a rajada, e aí a gente fica na ginástica. Agora a gente decidiu ficar só com a Genoa de novo, dar uma descansada. Estamos andando a 5 nós. 5 nós, tá quanto de vento? Tava tipo uns 17, acho. 21? 21 de vento. Então, tipo, aí a gente tinha aberto a mestra, já recolhemos a mestra de novo. E vai na ginástica. Vai pôr casaco de novo? Bom, depois de uma ótima velejada, hora do rango. Resumo da velejada. Foram 40 milhas, 7 horas e meia. A gente chegou na ilha de Castos. Uma água mega cristalina. E já já vamos tomar banho para sair e conhecer a ilha vazia. I'm so done. Ó, a gente tá bem abrigado, dá pra ver que a onda vai entrando. E ali onde o Shogun tá bem parado, bem tranquilo. Eu acho que foi uma boa escolha. E aí, Betinho, nossa noite foi como previsto? A previsão tá totalmente errada, né? Todos os modelos, a gente não, enfim, não bateu nenhum. A gente tá de popa pro vento, estamos bem abrigados, né? Porque tem um quebra-mar aqui, um muro. Então pode ver, tipo, a peninha nem tá se movimentando e o vento tá entrando de popa. A previsão era de 3 nós de vento com 8 de rajada e tá batendo 30 no nosso sensor que fica lá em cima, né? Então ele tá desabrigado lá e lá tá batendo 30. A gente só tem um balanço do mar em consequência que o mar lá fora tá feio, então não estamos balançando nada, estamos bem presos aqui, estamos seguros e tal. Mas é que essa coisa de previsão não bater, ele estressa, né?
porque a gente precisava sair daqui hoje e não vamos sair. Resumindo, a Grécia é sempre uma caixinha de surpresa, sempre. Vem aqui. Você tava querendo dar um mergulho faz tempo, né, Google? Vem aqui. Peraí, vou pegar a toalha. Primeira vez que o Google cai da escada. Tadinho, mas o que ele fez, More? Ele pisou com a pata de trás errada. Ah, meu pai, primeira vez, ele nunca caiu da escadinha. A gente sempre brinca que ele quer cair. Pronto. Agora eu acho que eu vou até levar ele pra praia pra ele dar uma entrada na água, porque ele vai amar, né? E agora nós vamos dar mais uma pernadinha, nós vamos até Lefkadas. A princípio seria uma viagem sem vento, só no motor, mas fomos surpreendidos por vento sob medida para uma velejada deliciosa. Olha lá, elas estão se divertindo aqui no barco. Oi! Agora o sol tá dominando, então resolvi tomar um solzinho. Olha o marido como está. Cadê? Tá de meia também? Opa! Meia também. Decidimos que vamos ficar aqui nessa ilha, cheia dos braços, Meganices. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. Done playing the waiting game. I'm so done. I'm all done playing the waiting game. Saindo do paraíso Meganice. Ficamos 2 noites aqui. Foi maravilhoso, um lugar muito gostoso, a gente aproveitou super, dá uma relaxada, tinha o Wi-Fi do vizinho, assistimos filmes, baixamos várias músicas pro episódio. E hoje é segunda-feira, dia de labuta, então nós vamos pra Lefkadas, que é onde tem aquela ponte barco, a gente vai dormir lá hoje e amanhã pegar um vento pra subir pra Corfu. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gosta dos nossos vídeos, das nossas histórias, provavelmente vai gostar do nosso livro que conta como e por que decidimos mudar para o barco. A narração do livro é feita pelo Google. Você pode comprar na Amazon a versão digital, ler no seu computador, celular ou tablet. Se quiser mais opções, manda um e-mail para nós. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!